então aqui para o nosso estudo. Eu comecei há 2 atrás, nós começamos um tipo de série aqui na igreja, né? Que é qual o tema? Convide-os. 1, 2, 3. Convide-os para a festa. Conecte-os a família. Prepare-os para o ministério. Diga assim, prepare-os para o ministério. Então a gente está com esse texto. Eu não vou ler hoje o texto, tá bom? Mas eu vou ler esse mesmo texto na mensagem de domingo que vem com celebração, vai ser o mesmo texto. A gente está aqui ancorado em Lucas 14, dos versículos 16 a 23. E aí nós já falamos que o primeiro ponto, que a igreja é uma festa, a gente deve convidar as pessoas para virem à igreja. Nós também falamos domingo passado que a gente precisa conectar as pessoas na célula e também na igreja. A gente falou sobre isso aí. E só para poder frisar um pouquinho, nós falamos domingo passado sobre a importância de conexão dentro da igreja. Nós falamos que as pessoas sempre fazem essa pergunta: eu me encaixo aqui? Ou a segunda pergunta: alguém se interessa em me conhecer nessa igreja? Nós falamos domingo passado que quando não tem relacionamentos profundos dentro da igreja, as pessoas têm a tendência de quê? De mudar de igreja, de sair. Mas quando tem um elo relacional forte, quando tem amizades profundas, as pessoas têm raízes, então elas conseguem permanecer na igreja de uma maneira extraordinária. Nós falamos também que foi feita uma pesquisa com 400 pessoas. Essa pesquisa está no livro Igreja com Propósito, de Rick Warren. E Rick fala o seguinte, que dessas 400 pessoas foi feita uma pergunta para elas. E a pergunta é: por que você deixou a sua igreja? Ou seja, 400 sujeitos que já estavam agora, já tinham saído da igreja, estavam em outra igreja, ou então talvez até pessoas desviadas. A pergunta é: por que você saiu da igreja? E 75% desses 400 pessoas falaram que saíram porque ninguém se importava se nós estávamos lá ou não. Então observe como é importante a gente estar, gente, numa comunhão. Como é importante a gente estar conectado. Como é importante a gente estar nesse elo relacional. Então, agora a pergunta é: Watson, o que é que segura essas pessoas na igreja? Claro, o Espírito Santo. Mas nós, líderes de célula, você que é auxiliar, você que é anfitrião, é importante você ajudar a gente a segurar essas pessoas. Amando essas pessoas, recebendo essas pessoas, cuidando, se importando com elas mesmo. Só para os irmãos entenderem e lembrarem, todo mundo que aceita Jesus aqui, eu tenho contato. O Carlos me passa essa informação, né, Carlos? E nós temos ligado com essas pessoas, conversado com elas. A gente tem orado com elas, a gente tem seguido elas nas células, porque nós entendemos que elas estão chegando agora, precisam de quê? De uma conexão, né? Precisam de uma proteção, de uma amizade profunda. A gente também falou, isso aqui é só uma reprisa, as pessoas perguntam geralmente: precisam de mim aqui? E a resposta é sim. Diga assim comigo: sim! Sim! Todo mundo que está aqui, nós precisamos de vocês. Para quê? Para que a gente possa orar juntos, para que a gente possa estar no Tadel, na célula, na igreja, convidando pessoas, visitando pessoas. A gente precisa para quê? Para poder compor os ministérios. Gente, até uma linda cantata que vai ter agora, dia 22 de dezembro, daqui a 2 meses e pouco. Precisamos de quê? De gente para ensaiar, que já estão aqui todos os domingos, 3 horas da tarde, 3:30 da tarde, ensaiando. Para tudo se precisa de gente. Então nós precisamos das pessoas. É importante cada membro da sua célula, da nossa célula, entender que ele é importantíssimo para Jesus e para a igreja. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Amém. Nós falamos também sobre uma pesquisa, que são uma reprisa, tá, gente? Só para você lembrar um pouquinho a sua mente aí. O Rick Warren, ele fez uma pesquisa com quase 1000 igrejas. É muita gente, não 1000 igrejas, de diferentes estados, isso lá nos Estados Unidos, de diferentes denominações. E essa pesquisa, esse Rick Warren, ele é consultor de igrejas. A gente tem consultor para tudo hoje, né? Até para a igreja tem consultor. E a pergunta que ele fez para essas 1000 pessoas foi o seguinte: por que a igreja existe? Diga assim: por que a igreja existe? E nessa pesquisa, esses quase 1000, o percentual de 89% respondeu o seguinte: a igreja existe para tomar conta de mim e da minha família. Ponto final. Então, na cabeça deles, o pastor, o líder de célula, o líder de ministério, ele tem a função de quê?
de cuidar das pessoas e não perder ninguém. Isso é verdade? Sim, temos que cuidar, ok? Sim ou não, gente? Temos que cuidar mesmo, temos que amar, temos que, quando a pessoa faltar, ligar, incentivar a estar no Tadel, visitar quando estiver no hospital, se tiver precisando de cesta básica, vamos conseguir um exame, chorar com quem chora, sorrir com quem sorri. A Bíblia fala sobre isso aí. Mas o X da questão, observe que o percentual é muito alto de que as pessoas que estão na igreja, em Minas Gerais, isso é uma pesquisa americana, estão lá como consumidores, sentadinhos, esperando o quê? Ser servidos. É como se tivesse, por exemplo, é como se a igreja fosse um grande restaurante, onde estão sentadinhos nas suas mesinhas, e está passando o pastor garçom. E eu disse ao garçom, você quer? Você quer mais? Você quer mais? E eu estou lá, depois eu termino e vou embora. E semana que vem eu volto de novo para o meu restaurante para ser alimentado. Então, a gente é alimentado aqui sim, mas olha só, mas o X da questão não é eu ter isso como primazia de ser servido. Quando eu vou para os evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, vai falar que aquele que é maior no céu é aquele que faz o quê aqui? Que serve. Olha só, então, somente 11% na pesquisa de IUAR, somente 11% falou o seguinte: o propósito da igreja é ganhar o mundo para Jesus Cristo. Gente, eu concordo que o pastor tem que cuidar, sim, mas eu penso que 89% tinha que ter essa visão dos 11%. Qual é a visão? Eu estou aqui, eu preciso ser ajudado, preciso. Meu casamento está em crise, às vezes está mesmo. Às vezes eu não sei o que fazer, às vezes acontece. Mas o meu foco não é receber. Me dá, cuidem de mim. Não, meu foco é o quê? Eu vou ganhar o mundo para Cristo. Enquanto eu estou indo, eu estou sendo também curado e tratado por Jesus. Amém? Então diga assim, o nosso foco é ganhar almas para Cristo. E aí, John Kennedy, um dos presidentes de outrora dos Estados Unidos, falou o seguinte: não pergunte ao seu país se você pode fazer o que ele pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então deixa eu aproveitar essa carona de John Kennedy. Não pergunte o que a igreja pode fazer por você. E a igreja pode fazer muitas coisas por nós, sim ou não? Sim, a igreja já fez muito por mim. A igreja já me ajudou no meu casamento com a Andressa, quando a gente casou. Até hoje a gente é muito diferente. Mas quantas vezes o pastor Ivanildo, né, mamãe? Pastor Ivanildo, pastora Cleia, que hoje estão lá em Porto Alegre, pastor Sandro, pastor Álvaro, tivemos que reunir, pastor Sandro, está difícil, a gente não está se entendendo. Quantas vezes eu fui ajudado, quantas vezes eu sou ajudado até hoje. Mas o X da questão que não é aquilo que eu vou receber, mas é sobre eu dar para as pessoas. Então, olha só, não pergunte o que a Paz Church pode te dar. Pergunte o que você pode dar para Jesus através da Paz Church, em nome de Jesus. Diga assim: eu declaro que eu sou um doador, em nome de Jesus. Agora, gente, para a gente doar, eu vou entrar nesse assunto a partir de agora. Então, a partir de agora, é assunto novo. Para a gente doar algo, nós temos que ter o quê? Paixão pelos perdidos. Toda a nossa exposição aqui durante o terceiro Tadel, que é hoje, é só sobre o quê? Conecte pessoas, convide pessoas, treine pessoas. Para mim, convidar, para me conectar e treinar, diga assim, convidar, conectar e treinar, é preciso o quê? Paixão. É preciso paixão. Então eu quero que você entenda que nós temos que nos apaixonar e temos que ter amor numa tríade. A primeira tríade é o quê? Amor por Jesus. Aliás, o grande mandamento, o maior mandamento de todos é o quê? Amar o Senhor sobre todas as coisas. Então, se eu amo a Deus de verdade, eu tenho disposição para poder o quê? Servir no ministério. Quem está comigo aqui? O que me faz servir é o amor, gente. O que me faz servir no ministério é também amor uns pelos outros aqui dentro. Então, olha só, o amor, primeiro amor a Deus, primeiro ponto dessa tríade. O segundo ponto é amor horizontal, mas no contexto de dentro de igreja. A minha pergunta é: qual é o nosso amor uns pelos outros aqui? Nós nos amamos mesmo? Nós realmente pagamos o preço? A gente olha para o irmão com aquela estima, com aquele carinho mesmo? E em terceiro lugar, a terceira tríade desse amor é o amor pelas pessoas que ainda não estão aqui. Então, qual é o nível do meu olhar para quem está lá no mundo?
Para aquela pessoa que muitas vezes me persegue, que fala mal de mim, que aquela pessoa que talvez me incomoda um pouco, qual é o meu nível de amor por ela? Então, para me poder conectar essas pessoas a Jesus, eu preciso amar essas pessoas. Agora, olha só algo interessante. A gente aprende isso aqui, que eu vou falar aqui agora, no nosso Café com o Pastor. A gente fala no Café com o Pastor o seguinte, que para quem está de fora, no contexto de aliança, por exemplo, não nós aqui, mas alguém que está lá fora, eles olham para nós aqui como se fosse aquela igreja ali, ó, que tem duas bandeiras lá na frente, a Paz Church, aquela igreja. Para quem, por exemplo, a multidão, o que é multidão? Talvez a multidão são aquelas pessoas que vêm aqui aos domingos no curso de celebração, que só vêm aqui, que não estão numa célula, que não estão em discipulado, que não dizimam, que não faz parte do ministério, só vem aqui domingo, uma vez por mês, e depois volta. Na próxima ceia, volto lá de novo. Não tem aquela aliança, aquele compromisso. Essas pessoas, a gente considera elas como fosse multidão. A multidão, quando fala para a igreja, fala o seguinte: esta igreja, como se fosse, olha, esta está um pouco distante de mim. Mas nós, aliançados, a gente fala o seguinte: olha, a minha igreja, fala assim comigo, a minha igreja. Quando a gente tem essa sensação, essa sensação de posse, fala de quê? De compromisso. Por exemplo, eu posso falar, olha, a casa do vizinho, esta casa, este apartamento, mas o meu é o 1402, o meu pertence a mim, eu tenho compromisso com aquela casa, eu tenho compromisso de limpar aquela casa, de arrumar aquela casa, de cuidar daquela casa, de deixar o ambiente legal. Isso é o que? Essa sensação de aliança, de posse. Então a gente tem que olhar para a nossa igreja, queridos, como nossa. Não no contexto de o pastor é minha que eu mando, mas como uma igreja, a minha casa, onde eu faço parte, onde eu me relaciono, onde eu amo, onde eu sou amado, onde eu trago pessoas, onde os meus dons são colocados à disposição de Jesus. É a minha casa. Que está comigo, diga amém, Jesus. É interessante que, olha só, o João afirmou que a prova que nós andamos na luz é quando nós temos comunhão uns com os outros. Anote aí, por favor, 1 João 1,7, fala o seguinte: se andarmos na luz, como ele anda na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quê, gente? De todo pecado. Então, observe comigo, quando eu ando na luz, eu tenho comunhão uns com os outros. Então, só abrindo parênteses, é importante que a gente tem que entender a importância de comunhão na célula. E aí, para a gente poder reforçar esse elo, nós temos aqui uma prática na igreja, só para você lembrar. Todo último domingo do mês, não é isso? O último domingo aqui que a gente prega, naquela semana na célula é especial. Ninguém precisa fazer todo aquele protocolo normal da célula. Não precisa fazer a mesma folha que foi pregado aqui. A última semana é livre. Para quê? Para você fazer comunhão, para você estar junto, para você poder fazer algo diferente, poder ter mais esse processo de comunhão. E é interessante que essa expressão uns aos outros e similares aparece mais do que 50 vezes no Novo Testamento. Uns aos outros, uns aos outros. Quer dizer, esse caminho relacional entre eu e as pessoas, uns aos outros, mais do que 50 vezes no Novo Testamento. Então, queridos, o cristão, ele não pode estar em comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, não ter comunhão com o seu próximo. Não pode. A pessoa pode falar o seguinte: olha, eu estou muito bem com Deus, mas eu não quero papo com ninguém. Não gosto de ir para a igreja, porque a igreja é muito chata, muita gente. Não pode, uma coisa não coaduna com a outra. Se eu estou muito bem em comunhão com Deus, isso vai me levar ao quê? A uma comunhão com o próximo. Quando eu vejo a vida de Jesus, vocês lembram? Sempre estava em comunhão com o Pai. Por exemplo, lá em Marcos, eu estou lendo Marcos agora. Hoje eu li o capítulo 10. Eu li do 7 ao 10 hoje. E eu observo que o capítulo 1 fala o seguinte, versículo 35. Jesus se retirou para lugares solitários e ali orava. Ele tirava muito tempo com o Pai. Depois, quando ele descia do monte, abraça a galera, ama, cura, ensina, exorta, abençoa as pessoas, arrebata multidões. Então, quer dizer, a comunhão que ele tinha com o Pai refletia na comunhão que ele tinha com o próximo. Então, a gente precisa desenvolver isso de uma maneira extraordinária. Agora, porque a gente sempre entende que o vertical vai zerar o que, gente? O horizontal. Então, lembra da tríade do amor? O meu amor por Jesus vai me levar a duas situações de amor horizontal. O amor por quem já está dentro da igreja e amor por quem não está dentro da igreja ainda. Amém, queridos? Eu quero falar com você sobre o terceiro ponto hoje. Eu vou tentar terminar essa série hoje.
Terceiro ponto é: prepare-os para o ministério. Diga assim: prepare-os para o ministério. Dale Moody falou que a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Diga assim: a Bíblia não me foi dada para aumentar o meu conhecimento. Diga assim: mas para mudar a minha vida. Gente, como é que a gente é mudado? Pela palavra de Deus. Então, por isso que é importante você se matricular na EMP. Por isso que é importante você estudar a Bíblia. Líder de célula, discipulador, líder de ministério, você precisa todos os dias tirar um tempo com Deus de leitura. Olha, isso é inegociável. Se eu quero crescer, se eu quero ter substância espiritual para poder abençoar quem está do meu lado, eu preciso me alimentar. Por isso que é importante você ler bons livros também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não responda-me, só vou perguntar: quantos livros você já leu esse ano, líder? Já leu quantos livros? Sobre família, sobre finanças, sobre teologia, enfim, sobre casamento, sobre jovens. Você que é pai, você tem que ler sobre adolescentes. Se você tem filho adolescente, porque você tem que conhecer para você poder ensinar seu filho. Então, é importante essa preparação ministerial. Por exemplo, por isso que é importante fazer cursos. Então, tudo aquilo que tem a ver, é importante vir para o Tadel. Parabéns para você que está aqui nessa tarde. Porque aqui nós somos o quê? Ferramentalizados com a palavra de Deus. Agora, para você entender algo interessante, que você pode medir a força de uma igreja, não somente pela quantidade de bancos que ela tem. Nós temos aqui talvez mais de 100 poltronas. Mas a nossa força está na nossa capacidade de levantar líderes. Então não é somente pelo número, porque a gente vê tantas igrejas centenárias, milenares, aqueles bancos de madeira lá, não tem ninguém lá. Se você for para a Europa, gente, a Europa está seca. Claro, existem alguns pontos de avivamento aqui, lá existe, mas muito pontuais mesmo. Os grandes países europeus estão incrédulos, estão fora da igreja, desigrejados. Muitos são ateus porque tem toda uma infraestrutura física, mas não tem o quê? Não tem essa capacidade de levantar líderes de pessoas. Então nós temos que trabalhar em cima disso aí. A maior missão que alguém pode cumprir nesse mundo, meus irmãos, primeiro é trazer pessoas para Cristo. Casa de Paz é exatamente isso. Nós cancelamos tudo. Só deixamos o batismo do dia 26 de novembro. O resto nós cancelamos tudo para estar só centrados nas casas de paz, em consagração, em preparação. Então eu tenho que trazer pessoas para Cristo. Quando eu trouxer essas pessoas, eu tenho que torná-las membros da família. Eu convido-os e depois eles fazem a decisão, eu consigo inseri-los na igreja. Terceiro ponto, eu tenho que desenvolver a maturidade neles. Pergunta assim para mim: Watson, como é que faz maturidade? Crescer em maturidade? Como é que é, gente? Bíblia, EMP, trazer para a célula. Por exemplo, por que a pessoa aceita Jesus e às vezes fica um ano meio assim, desconexo? Porque a pessoa falta muito na igreja no domingo. Gente, quando a gente prega uma sequência. O cara faltou no domingo e perdeu tudo. É por isso que às vezes a gente vai pregar, a gente tem que estar repetindo um pouquinho, para quem não veio tentar se encontrar. Então assim, o que vai trazer maturidade é essa convivência junto. Então a gente tem que trazer maturidade, temos que fortalecer, temos que equipar o nosso pessoal. Por exemplo, por que o Watson marcou 5 encontros nas segundas-feiras, só teve essa semana que foi na terça, para poder falar sobre casa de paz, com pessoas diferentes, com estados diferentes, com pastores diferentes. Porque nós entendemos que nós temos que ser equipados. O nosso pessoal tem que começar essa missão informados, abençoados, alinhados. Isso é importante. Uma vez que a gente é equipado, nós somos o que, gente? Enviados. Como é que é enviado? Quando a gente multiplica uma célula nova. Então essa pessoa, ela aceitou Jesus, ela foi inserida na igreja, ela desenvolveu através da maturidade dos cursos da igreja, foi fortalecida, foi discipulada, e agora está preparada para ser o quê? Uma nova líder. Então a gente multiplica, ela vai para uma outra casa e começa esse processo. Então observe, nós estamos também trabalhando para treinar pessoas. Agora, a sua preparação, meus irmãos, revela a sua verdadeira expectativa.
Quando eu vou para aquela história lá, que nós lemos de Lucas capítulo 14, lembra que a gente leu dois domingos aqui do Tadel? Fala sobre o quê? Sobre aquele senhor que ele tinha uma... Como? O convite, né? Lucas 14. Aquele senhor tinha uma grande expectativa. Ele preparou um banquete gigantesco. Chama todo mundo. Qual a expectativa dele? Qual a visão que ele tem? A casa vai estar cheia. Chama as pessoas. Aí vocês lembram que a história, eu vou falar sobre isso domingo que vem, inclusive, muitos não quiseram. Todo mundo foi convidado praticamente na primeira remessa. Não quero. Não dá. Tem um compromisso. Tem um negócio. Tem uma família. Tem não sei o quê. Até que ele muda a estratégia. Mas a visão é a mesma. Qual é a visão, gente? Diga assim, casa cheia. Então ele muda a estratégia, convida todo mundo agora, vai para os becos, vai para as comunidades, vai para os prédios grandes, vai para os bairros novos, vai para todo lugar, convida todo mundo. Então observe, a nossa preparação revela a nossa expectativa. Nós estamos aqui nessa casa de paz desde julho, serão 4 meses de preparação. Oração, de conversa, de treinamento, de Tadel, 6 domingos aqui com celebração. Evangelização, porque nós queremos o quê? Equipar, estar preparados. Agora, como é que a gente, por exemplo, vai crescer? Evangelizando, ganhando almas, discipulando, inserindo os novos convertidos nos eventos da igreja. Gente, observe o ponto 2, conecte-os. Vamos ter, por exemplo, a nossa cantata de Natal aqui, dia 22, traga todo mundo. Vamos ter uma comunhão na sua célula, na praia, leva todo mundo. Vamos ter, por exemplo, dia 22 de novembro, daqui a um mês e pouco, aqui nesse local, vai ser uma quarta-feira, um grande evento com o pastor Giovanni Batista sobre voluntariado. A tua célula, traga todo mundo para a sede, da célula para cá. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que inserir essas pessoas nos eventos da igreja. Nós temos que treinar essas pessoas para os ministérios. Nós temos que preparar os novos líderes. Nós temos que liberar e abençoar as pessoas. Então, uma coisa que eu tenho, irmãos, é o seguinte: eu não sou aquele cara que fica prendendo ninguém, não. Quem está comigo há algum tempo já sabe. Na hora que eu vejo que está preparado, eu já tiro da embreagem e solto. Tiro e solto, porque eu não quero que ninguém fique preso. Nós queremos o quê? Liberar vocês para fazer o ministério. Então, isso é importante. Para a gente concluir, por causa do tempo, na festa de Jesus, nós somos o quê? Curados. Gente, o cristianismo nada mais é do que um mendigo que era mendigo no passado e que agora está curado. E agora ele é curado, ele começa a curar e trazer outras pessoas. Quando eu vou, por exemplo, para o Lucas capítulo 14, 24, que é o último versículo que a gente leu aqui, todos aqueles convidados, eles rejeitaram o convite generoso do banquete. Todos rejeitaram. Então, olha só, há oportunidades, irmãos, em nossas vidas que elas não podem ser perdidas. Porque uma vez que a gente perde elas, isso aqui é válido para a igreja, isso é válido no ministério, isso é válido na empresa, no campo empresarial, no campo profissional. Uma vez que você perdeu aquela oportunidade, talvez você não consiga outra. Então, sabe, eu estou muito animado aqui em João Pessoa, porque Deus tem dado para todos nós uma oportunidade singular. A gente começou uma igreja juntos aqui, todos nós juntos, do zero. Nós temos uma grande oportunidade de quê? De fazer a coisa acontecer em Jesus. De realmente nos posicionarmos, da gente poder fazer a obra acontecer. Agora, observe, quando eu vejo para essa história que a gente leu aqui de Lucas 14, o dia para entrar no banquete é hoje. Diga assim, o dia é hoje. Observe que aquele Senhor convida as pessoas para aquele dia. Quando a gente lê a história, eu vou ler essa história domingo que vem, mais uma vez, convidou para hoje, no dia da festa, saia e lembre-os que hoje é a festa. Então o dia é hoje. Por que eu falo sobre o dia hoje? Às vezes a gente tem a tendência a falar o seguinte: não, daqui 5 anos eu vou entrar. Daqui 5 anos eu vou fazer a obra. Essa historinha eu já conheço dentro da nossa igreja há muito tempo. Eu já falei aqui para os irmãos que eu tenho um amigo que é um grande empresário em outro estado do Brasil, que eu não vou falar qual é o estado. Eu conheci ele há muitos anos. Esse cara, ele estava desde o começo da nossa igreja naquela cidade. Ele era amigo do pastor Lucas. Ele trabalhou do lado do pastor Paulo Jefferson por muitos anos. Ele tinha oportunidade de ser um pastor, um homem de Deus. Ele chegou até a ser pastor de distrito. Naquele tempo, distrito era mais do que 30 células. Muita gente liderando. Só que ele se enveredou para um campo empresarial. Isso não é errado, mas é importante o que? Um equilíbrio.
E eu falava com esse irmão, ele foi para o campo empresarial, se tornou muito rico mesmo. Várias empresas, vários prédios, muito aluguel, muito patrimônio. Mas ele falava assim para mim: Watson, eu perdi o tempo. Aí ele embarcou numa missão para poder tentar recuperar. Anos atrás, as empresas começaram a ter dificuldades na gestão que ele tinha deixado. Ele voltou daquela cidade, correndo para aquela outra cidade, para poder continuar a empresa dele. Quer dizer, é errado ser empresário? Não. Mas aquele homem hoje é muito rico, mas é frustrado. Porque o tempo é hoje. Se eu perder hoje, eu posso talvez não conseguir mais me achar na vida como aquele irmão não achou. A hora para entrar na sala do banquete, gente, é agora. Diga assim: a hora é agora. Então Deus é gracioso e receberá todos nós quando nós realmente nos achegamos a Ele com sinceridade. Mas olha só, aquelas pessoas que adiam essa decisão, de quê? De envolvimento no ministério, de realmente colocar a mão na massa, essas pessoas, elas podem, talvez, no futuro, ficarem muito tristes. Eu lembro que, e aqui, eu quero só fechar aqui com parênteses, depois eu conto testemunho. Observe que nessa história aqui, eu vou falar sobre talvez isso depois, a gente não conta, talvez alguns assuntos a gente, tipo assim, não comenta muito na igreja, às vezes, assuntos talvez que são de cunho teológico muito forte, mas aqui é muito claro, para quem estuda um pouquinho a Bíblia, uma clara aparição de uma graça irresistível. Todos foram convidados e eles resistiram. Não queremos ir. Então, nós entendemos sobre a graça irresistível. Então, aqui é muito claro que o convite foi feito, a salvação foi feita para muita gente, e eles falam o seguinte: olha, nós não queremos ir. Eu não quero ir, não quero ir. Mas, voltando para cá, sobre relação a propósito, eu lembro que antes de eu vir para cá, eu quero terminar com esse testemunho, então ainda alguns minutinhos aqui. Eu fui muito tentado, irmãos, para poder entrar no campo empresarial mesmo como empresário. Eu lembro que pessoas que estavam próximas a mim falavam o seguinte: olha, Watson, você vai sair daqui por quê de Fortaleza? Você quer ser empresário? Não é isso que eu quero ser missionário, pastor. Olha, se você quiser ser empresário, o que você quiser montar, pessoas muito próximas a mim. Você quer montar o quê? Tanto? Você quer 1 milhão? Você quer ir? A pessoa falava de 1 milhão como se fosse R$1. Você quer 1 milhão? Você quer ser meu sócio? Você monta o que você quiser, estuda aí, vai para São Paulo. Vai para São Paulo, você fica lá um tempo, vai para aquelas feiras de negócio, você entra naquelas feiras, começa a pesquisar, começa a conversar, e você monta, e eu entro com dinheiro, você entra com trabalho, e a gente fica sócio, e você vai ser um cara rico. Para que sair daqui, rapaz? Eu vi isso, irmão, algumas vezes. E eu entendi que eu tinha o quê? Um chamado ministerial. Que eu entendia que eu pensei o seguinte: cara, ou é agora, ou então eu vou talvez ficar velho, cabelos brancos, e depois olhar para trás e falar: caramba, como aquele irmão, eu perdi o tempo, eu perdi o momento. E eu vim para João Pessoa muito animado, até eu estou muito animado. Eu falo para a Andresa: eu estou vivendo, Andresa, os melhores momentos da minha vida. Não sou empresário, não sou financiado pela igreja, cada dia é um dia. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim: poxa, está tudo bem com o óleo, está tudo bem. Amém, está tudo bem mesmo, porque meu negócio é com Ele. Mas eu sei dos meus desafios diários, em várias facetas da vida, mas eu estou muito realizado, porque eu entendo um chamado. E o mestre me convidou para o banquete hoje. O que é hoje? É essa era que eu estou vivenciando. Se eu falar que eu não posso, talvez ele vai entender, tudo bem, não tem problema, vai convidar outro, e o tempo passa. Então eu tinha muito aquela preocupação, não vou falar preocupação, aquele cuidado de, quando ficar velho, falar o seguinte: cara, a minha vida valeu a pena. Eu entrei no momento certo, eu entrei na sala certa, no banquete certo, e a coisa aconteceu. Então eu queria que você também tenha esse propósito de servir ao Senhor, que a gente possa ter uma semana de bênção, de graça, em nome de Jesus. Estaremos aqui no próximo Tadel também animados, sendo edificados em nome de Jesus. Amém, gente? Fique em pé, por favor, deixa eu orar com você. Vamos